Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos porque tu és fiel, justo. Te louvamos porque, Senhor, não nos dá aquilo que merecemos, que é a tua ira, Pai, pois somos pecadores, falhos. Precisamos, Senhor, precisamos de Ti dia após dia, Pai. Pai, nos perdoe nossos pecados, nossas falhas, Senhor, nossas omissões, nossas mentiras, Pai. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que fazemos que entristece, Senhor, o Teu Espírito, Pai. Perdoe, Senhor. Pai, obrigado por mais um dia de estarmos aqui, te cultuando, te louvando, te engrandecendo, te agradecendo, Pai. Dizendo, Senhor, quanto Tu faz maravilhas em nossas vidas. Maravilhas que não merecemos, Pai. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando do Teu Evangelho através da internet, Senhor. Senhor, e que Tua palavra, Senhor, possa chegar àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ou aquelas que Te conhecem, Pai, mas que por algum motivo está longe, se distanciaram de Ti, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa convencê-las, Senhor, dos seus maus caminhos, e que elas possam voltar para Ti o quanto antes, Pai. Porque em breve o Teu Filho Jesus Cristo está de volta, Pai. Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelas Tuas bênçãos que nos deu e as que ainda vai nos dar, Pai. Obrigado pelos livramentos dia após dia, Senhor. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou e nos tirou da condenação, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem a Tua misericórdia, Pai, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Se não fosse a Tua misericórdia, já não estaríamos aqui, Pai. Pai, nos ajude nesse devocional que estamos fazendo. Nos dê entendimento, sabedoria, compreensão de tudo o que vamos ler, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 5. Mas nós vamos ler do versículo 1 ao 5, tá bom? Hebreus capítulo 13, de 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Como agradar a Deus? Uma introdução diz: nesse trecho, o autor entra em maiores detalhes a respeito da vida cristã. Pede a seus leitores que não se esqueçam de seus primeiros líderes espirituais, que lhes anunciaram o Evangelho.
e que obedeçam aos seus líderes atuais. Acima de tudo, que amem uns aos outros como irmãos em Cristo. Amém. E versículo 1 inicia assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém. E o versículo em destaque é o 5, que diz: não se deixem dominar pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém. E sobre esse versículo, Spurgeon diz: se pudermos apenas agarrar estas palavras pela fé, temos uma arma poderosa em nossas mãos. Que dúvida não será escravizada por essa espada de 2 gumes? Que medo não será ferido mortalmente diante desta flecha do arco da aliança de Deus? As angústias da vida e as dores da morte, as corrupções interiores e as armadilhas, as provações do alto e as tentações de baixo, tudo isso não parecem leves aflições, quando podemos nos esconder sob a fortaleza de Ele tem dito? Sim, seja por júbilo em nossa quietude, ou por força em nossos conflitos. Ele tem dito, deve ser nosso refúgio diário. E isto pode nos ensinar o extremo valor de buscar as Escrituras. Talvez haja uma promessa na palavra que se encaixa exatamente em seu caso, mas você nem a conheça e, portanto, perde seu consolo. Você é como um prisioneiro numa masmorra, e pode haver uma chave no molho que destrancaria a porta e o deixaria livre. Mas, se não procurar por ela, poderá permanecer prisioneiro, embora a liberdade esteja tão perto de sua mão. Talvez haja um remédio potente na farmacopeia das Escrituras, e você possa continuar doente, a não ser que examine e busque as Escrituras para descobrir o que ele tem dito. Você não deveria, além de ler a Bíblia, armazenar ricamente a sua memória com as promessas de Deus? Você pode relembrar as citações de grandes homens. Pode guardar os versos de poetas renomados. Não deveria, então,
ser um profundo conhecedor das palavras de Deus, de modo a ser capaz de citá-las prontamente ao solucionar uma dificuldade ou demolir uma dúvida? Como ele tem dito, é a raiz de toda a sabedoria e a fonte de todo o conforto. Permita que isso habite ricamente em você, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você deverá crescer saudável, forte e feliz na vida divina. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 90. 90. Deus e os seres humanos. Uma introdução desse salmo diz: este salmo consta de duas partes. Uma meditação de sabedoria, referência à introdução do Salmo 3, versículo 6, sobre a brevidade da vida humana em face da eternidade de Deus. Referência versículos 1 a 12. E uma súplica. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. Em favor do povo. Referências versículos 13 a 17. E os salmos iniciam assim. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sono. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira.
Dai-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado. Naqueles anos em que tivemos aflições, que os teus servos vejam as grandes coisas que fizeste, que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Ó Senhor nosso Deus, dai-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 90. Salmo 90. Título hebraico: Homem de Deus. Essa expressão quer dizer profeta. Referências: Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, e 1 Reis, capítulo 17, versículo 18. Salmo 90, versículo 3. Novamente vira em pó. Depois da morte, a pessoa volta a ser pó, do qual a raça humana foi formada. Referências: Gênesis capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 19, Jó capítulo 34, versículos 14 e 15, Salmos 103, versículo 14, Salmos 104, versículo 29 e Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. O pó está em contraste com o Espírito, que é a energia e a vida que vem de Deus. Referência: Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e Isaías capítulo 31, versículo 3. Salmo 90, versículo 4. 1000 anos, um dia. Referência: 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Salmo 90, versículo 5. Como a erva. Referência: Salmo 37, versículo 2. Salmo 90, versículo 9. Sopro. Referências: Jó, capítulo 7, versículo 7. Salmos 39, versículos 11 e versículos 5 e 11. Salmo 62, versículo 9. Salmo 90, versículo 9. E Salmo 144, versículo 4. Salmo 90, versículo 10. A vida passa logo. Referências: Salmo 89, versículo 47. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23. E capítulo 11, versículo 8. Salmos de número 90, versículo 12. Coração sábio. Sabendo que a vida é breve, referência a Salmo 39, versículo 4, devemos vivê-la com sabedoria, que está baseada no temor a Deus. Referências: Provérbios, capítulo 1, versículo 7, Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 16,
e Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Salmo de número 90, versículo 13. Teus servos, o povo de Israel. E por fim, Salmo de número 90, versículo 14. De manhã, referências, Salmo 30, versículo 5 e Salmo 143, versículo 8. Vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 5, e ler algumas referências e comentários. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Amar uns aos outros. Referências, João, capítulo 13, versículo 34. Romanos, capítulo 12, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Alguns receberam anjos sem saber. Abraão e Sara. Referências, Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 8. Ló. Referência, Gênesis capítulo 19, versículos 1 a 3. E Gideão. Referência, Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrem dos presos. Referências, Hebreus capítulo 10, versículo 34, Mateus capítulo 25, versículos 36, 39 e 40. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado. Referência, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 4. E por fim, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Amor ao dinheiro. Referências, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. E 24 a 34. Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 34. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 a 10. E Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 5. Deus disse, referências, Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8, e Josué, capítulo 1, versículo 5. E é isso, gente. Referências e comentários de Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 5. Que Deus os abençoe.